Vamos todos cantar de coração, a cruz de Valdeiro, meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul desse Brasil. Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Eurivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar do balanço patrimonial do Vasco da Gama. Então vamos aos números. As demonstrações contábeis que nós estamos analisando é de dezembro de 2024 em comparação com dezembro de 2023. Aqui nós temos o lado esquerdo do balanço patrimonial, que contém ativos, que são bens e direitos, o ativo circulante, que são ativos com vencimento até o final do próximo exercício, e ativo não circulante, que vencem após o final do próximo exercício. Nesta tabela nós temos uma análise vertical dos saldos do ativo do time do Vasco, sendo que o maior ativo do Vasco é o intangível, com 39,74%, seguido de contas a receber do circulante, com 26,85%. Então esses dois ativos juntos representam bem mais da metade dos ativos do time do Vasco. Nesse gráfico de pizza fica mais fácil a gente ter uma visão geral do balanço do Vasco, em particular do ativo. O maior ativo, como eu já comentei, intangível, contas a receber. O imobilizado do Vasco, comparado com outros times, ele é bem menor em termos de quanto representa do total geral de ativos. Em outros times representa muito mais do que essa fatia que nós estamos vendo. Créditos tributários, créditos com partes relacionadas, caixa equivalente de caixa, que são valores em moeda nacional, cédulas e moedas, contas correntes em bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Depósito judicial também tem uma participação interessante aqui, né? Então vamos lá. E os passivos do Vasco? Os passivos são as obrigações, também podem ser chamadas de dívidas, né? E para a gente ter uma visão mais clara, dívidas de curto prazo, que é até o final do próximo ano, no valor de 470.269.000, e dívidas de longo prazo, que ficam no passivo não circulante, 740.178.000 reais. Semelhantemente ao que eu fiz com o ativo, aqui tem o passivo do Vasco, análise vertical, sendo a maior dívida do Vasco, com imagem e transações de atletas a pagar, representando 16,4% das dívidas do Vasco. Segundo colocado, parcelamentos de longo prazo, 15,77%. Em terceiro lugar aparece regime centralizado de execuções de longo prazo, 13,51%. Então nós vimos o ativo, o passivo e agora o patrimônio líquido, que está numa situação muito difícil. Essa primeira coluna de valores é de 2024, a coluna ao lado é de 2023, então a situação do Vasco piorou bastante de 2023 para 2024, e ele está com um patrimônio líquido negativo de 734.270.000. Imagina assim, se o Vasco vendesse todos os seus bens e direitos para pagar as suas dívidas, ainda assim faltam 734.270.000 reais, porque esses valores são publicados em reais mil, né? Então a dívida é gigantesca e os prejuízos aumentaram bastante do ano de 2023 para 2024. No gráfico de pizza a gente tem um detalhamento aí, né? Que patrimônio líquido do Vasco, como eu havia comentado, ele está negativo em 734.270.000, sendo o maior deles a assunção de dívidas,
592 milhões 624 mil, prejuízos acumulados 334 milhões e o capital a integralizar 383 milhões 419 mil. Capital integralizar é como se fosse uma promessa, entre aspas, dos donos para com o time de colocar esse recurso. E aqui no gráfico de pizza fica bem fácil a gente visualizar a situação. A única parte boa é esse capital social, porque todo o resto, com exceção dessa reserva de capital muito pequenininha, todo o resto está em vermelho ou vinho ou roxo. Toda essa parte maior do gráfico que eu estou circulando com o mouse são resultados, situações ruins. E essa outra tabela é a demonstração de resultado do exercício. Então, o resultado líquido do Vasco em 2024 foi um prejuízo de 114 milhões 682 mil. As receitas do time até evoluíram, né? Essa parte em preto, receita recorrente, aumentou bastante de 22 para 23, 24. Premiação também aumentou significativamente. Mas mesmo com todo esse crescimento da receita, não foi suficiente para cobrir os custos e despesas. E aqui é um detalhamento das receitas do time. A maior receita, direitos de transmissão, né, dos jogos do time, né? Nós temos aí, mesmo nesse item, uma redução de 2023 para 2024. Depois a segunda maior é com marketing, maior receita. A terceira com programa sócio torcedor. A quarta com bilheteria. No fim das contas, a bilheteria para os grandes times de futebol é algo bom, mas é bem menor do que a receita de transmissão. Perfeito? A receita com premiação também foi boa no ano de 2024, melhor do que 2023. Transações com atletas, a venda, né, de direitos econômicos do atleta, também chamado de direitos federativos, é como se fosse o antigo passe, né? Em 2024 foi melhor do que 2023, uma venda aí que totalizou 160 milhões de reais. Cessão temporária de direitos, ou seja, como se o time emprestasse um jogador para outro time, e o resto são valores bem reduzidos, né? Seção de direitos econômicos, aqui um detalhamento daquele item que eu comentei. O Marlon Gomes é o que gerou o maior valor, depois o Gabriel Peck, Orelano, Carlos Palacios, Matias Galarza, Luan Garcia e Arthur Salles, né? Gerou pouca coisa para o time. Eu mostrei para vocês que as receitas tinham evoluído bastante, né? O problema é que os custos também aumentaram significativamente. Vocês podem ver que de 2023 para 2024 há um grande salto nos custos e despesas, sendo que a maior despesa do time é com salários. A segunda maior com amortização. A amortização é dos direitos federativos dos atletas adquiridos, ok? Custos operacionais, o maior custo, que é natural que seja assim, com salários, encargos e benefícios. A amortização de atletas, que eu já comentei, que quando um time compra um jogador de futebol, aquele contrato ele é contabilizado no ativo intangível. E pelo prazo do contrato, imagina um contrato de 4 anos, o valor desse atleta adquirido, ele é dividido pelo número de meses do contrato e mês a mês, por exemplo, um contrato de 4 anos, 1/48 avos é amortizado contra a despesa. Gastos com competições e jogos, gastos com direito de imagem, tem muita despesa, muito custo, e isso acaba consumindo todas as receitas que o time tem. Despesas gerais e administrativa, a maior delas foi com despesas operacionais e de estruturação,
em 2023, 24 foi menos, e no geral o maior é com salários e encargos do pessoal administrativo. Endividamento do Vasco, 2021 tinha 795 milhões, 22 foi para 800 milhões, 23 para 1 bilhão e 2 milhões e 24, 1 bilhão 210 milhões. É uma situação muito difícil a do time do Vasco. Depósitos judiciais tem 28 milhões 769 mil. Quando um time ou uma empresa é processado, o juiz pode determinar a realização de um depósito judicial. O dinheiro pertence ao time, mas não pode ser usado enquanto não termina o processo. Se o Vasco ganha o processo, o juiz libera esse dinheiro para o Vasco usar. Se o Vasco perde o processo, esse dinheiro vai para quem ganhou o processo. No ativo imobilizado do time, nós temos aí um total geral de líquido de 27 milhões 686 mil. É um imobilizado pequeno comparado com outros times. Intangível 189 milhões. Então teve uma grande variação de 23 para 24. Isso significa que mais atletas foram comprados em comparação a 23. Parcelamentos de dívidas, como eu já disse, o Vasco está numa situação muito difícil. Nós temos aí dívidas que foram parceladas num prazo até longo, né? Total geral 190 milhões, sendo que isso está distribuído entre 26, 27, 28, 29, 30 a 35, 2035. Então tem um prazo longo, razoável, para o time tentar se resolver, né? Nós temos aí empréstimos e financiamentos. O saldo é bem menor em 24 do que em 23, sendo que grande parte aí deve ter sido paga ou por acordos em função da recuperação judicial, teve essa grande redução. Passivo contratual de direitos de transmissão, licenciamento de marcas e patrocínio, direitos de liga e outros, né? 151 milhões, sendo 44 no circulante, 106 milhões no não circulante. Então são dinheiros que o Vasco já recebeu e de forma antecipada. Então isso é complicado. Então é um dinheiro que ele deveria receber futuramente, já recebeu, já usou esse dinheiro e não foi suficiente para regularizar a situação, né? Nós vimos o grande prejuízo acumulado que ele tem. Receita líquida, total geral de 303 milhões 888 mil, tirando impostos e contribuições e outras deduções, uma receita operacional líquida de 282 milhões 340 mil reais. Custos operacionais de 382 milhões 141 mil, despesas gerais e administrativas de 52 milhões 914 mil. Na parte de custos, como eu já havia comentado, o maior deles é o salário, seguido da amortização de contratos de jogadores, direitos de imagem, gastos com jogos e competições. Outras receitas e despesas operacionais, 96 milhões, sendo 170 milhões 258 mil resultante da venda de jogadores, custos com compra de jogadores 74 milhões 826 mil, total geral 96 milhões 125 mil. Agora a parte financeira, essa também prejudica bastante a situação do clube. Nós temos um total geral de despesas financeiras de 75 milhões 794 mil. E um destaque que eu fiz em relação a outros 3 times que eu já analisei, tem aqui uma despesa de variação cambial de 24 milhões 361 mil. Isso significa que o Vasco está exposto a ativo e passivo em variação cambial. Essa despesa poderia ter sido reduzida pela utilização de instrumentos financeiros derivativos para proteger o time contra a variação cambial. Com certeza custaria menos do que os 24 milhões. Então fica aí uma dica para os gestores do Vasco e de qualquer outro time, porque eu tenho percebido que todos eles estão falhando nisto. A parte de receitas financeiras, 17 milhões, contra os 75 milhões, ficou um resultado financeiro negativo de 58 milhões e 92 mil reais.
é uma situação bastante delicada, né? E quando eu fiz o vídeo sobre o Corinthians, eu já fiz do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, agora do Vasco. Eu falei algumas vezes, salve o Corinthians, que é o refrão lá do time do Corinthians. Dá para aplicar isso ao Vasco, que em termos econômicos e financeiros está pior. Então, salve o Vasco. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e até um próximo vídeo. Abraço!